Olá, corações! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como que vocês estão hoje? Vocês estão bem? Hoje eu venho trazer uma palavra para fazer a gente refletir sobre a nossa rotina, sobre a gente não ficar na mesmice, sobre a gente alertar espiritualmente, sobre a gente despertar. Porque acabamos caindo na armadilha da rotina e não percebemos o novo à nossa volta. Então eu quero começar com a palavra de Marcos 6, capítulo 6, que diz assim: Jesus retira-se para Nazaré. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns enfermos, impondo-lhes sobre as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os doze e começou a enviá-los a dois e dois. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que alcançassem alparcas e que não vestissem duas túnicas, e diziam-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vós não receberem, nem ouvires, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Essa mensagem nos faz refletir que aqui Jesus ele retorna à sua terra de Nazaré e acompanhado pelos discípulos. Então ele não é mais o filho do carpinteiro, o desconhecido. Ele vem com a fama de grandes milagres. E aqui as expectativas da multidão, elas eram limitadas pela familiaridade. Então, eles olhavam para Jesus e viam o passado dele, ou seja, o carpinteiro, aquele que trabalhava na oficina, né, fazendo coisas, enquanto Jesus trazia o futuro, o reino de Deus. Então, eles via Jesus no passado, mas Deus, ele já trazia o futuro. Eles queriam que Jesus fosse aquele mesmo carpinteiro e eles não aceitavam o futuro de Jesus. Então, os da própria família, os parentes mais próximos, ficavam incrédulos, né? Não aceitavam que Jesus operava milagres. Uns ficavam de chacota, outros de deboche, outros, sabe, com incredulidade, e isso impedia deles ver que eles também poderiam receber esse milagre, eles também poderiam ser curados, mas vamos se dizer, pela rotina, por achar que conheciam Jesus, eles falavam: eu já conheço ele como carpinteiro, então Jesus não operava milagre neles pela incredulidade deles, não porque Jesus não podia fazer.
Então, é aí onde que eu falo que é nessa parte que está o problema, a familiaridade que cega. Porque o texto diz que eles se escandalizavam com ele. A armadilha, ou seja, a armadilha, aí nós vai lá na mensagem, na armadilha da rotina. Muitas vezes perdemos a capacidade de nos maravilhar com Jesus. Por quê? Porque achamos que já o conhecemos. Por quê? Porque a religiosidade baseada no costume torna o sagrado algo comum. Ou seja, eu vejo a palavra todo dia, eu vou na igreja todo domingo. Aí isso, por cair na rotina, por achar que conhece, eu já ouvi essa palavra, eu já sei essa palavra, aí acaba não querendo receber no seu coração por você achar que já conhece. Ou seja, aquelas coisas vão ficando comum, eu já vejo todo dia. E isso não é mais, vamos se dizer, isso não é mais novo pra gente. Então a gente tá acostumado. A gente, tipo assim, não nos maravilhamos mais com o que vemos, porque estamos acostumados a receber palavras todo dia. Estamos acostumados com isso, ou seja, achamos que já o conhecemos. Aí, voltando lá para o texto, aí tá lá o preconceito, né? Eles não avaliaram a mensagem, eles avaliaram o mensageiro. Ou seja, como eles conheciam a família de Jesus, Maria, João, Marta, Tiago, Judas, os demais, né? Como eles conheciam ali, eles achavam que sabiam tudo sobre a autoridade de Jesus. Então, quantas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus hoje porque já sabemos o que ele vai dizer? Quantas vezes deixamos de ouvir uma palavra porque já conhecemos essa palavra? Mas o Senhor, ele fala diferente a cada coração. Pode ser a palavra 1000 vezes, essa palavra tem várias formas de ser dita. O Senhor, ele sempre tem um novo para nós, mesmo que a palavra seja a mesma, mesmo que é que nem eu escutei a história de Davi desde quando eu era criancinha, desde quando eu tinha 8 anos. Então, eu sempre ouvi ela de formas diferentes. O Senhor sempre nos ensina de forma diferente. O Senhor, ele sempre tem um novo para nós, mas muitas vezes, por acharmos que conhecemos já a palavra, acha que ali não vai ter nada a agregar, mas vai sim. Basta a gente querer abrir o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor e querer receber ela, porque o Senhor, ele vai despertar algo novo na gente através daquela palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá para a consequência. O espanto de Jesus, lá no verso 6, vai dizer: e admiravam-se, e admirava-se, né? Jesus admirava-se da incredulidade deles. Eles estavam incrédulos. Então, Jesus se maravilhou nesse texto, ele se maravilhou com duas coisas. A primeira ele se maravilhou com a fé de um estrangeiro e também com a falta de fé dos da sua própria casa. Então, ele se maravilhou com essas duas coisas. E aí é onde está a parte, né, que limitamos o milagre. O texto afirma que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, que é lá em verso 5, aqui fala, ele não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser orar, né, sobre alguns enfermos, e ele já foi para outras bandas, para outras casas. Então, não é que Jesus ele perdeu o poder, mas é que a incredulidade dali dos mais próximos, criou um ambiente onde a graça não era recebida. Ou seja, eles estavam incrédulos.
E aí, como é que uma pessoa incrédula vai receber milagre? Como é que alguém que não tem fé vai conseguir abrir seu coração para receber palavra? Só porque conhece a pessoa? Ah, porque eu conheço, eu não vou receber essa palavra, entendeu? Então, muitas vezes, limitamos o milagre, porque Deus, ele continua operando milagres, ele continua curando enfermos, ele continua fazendo o novo todos os dias. Nós que caímos na rotina de achar que todo dia é a mesma coisa, porque a fé, ela é o canal através do qual o poder de Deus flui em nossas vidas. Então, trazendo para o dia de hoje, estamos assim, estamos igual fizeram com Jesus. Estamos incrédulos, estamos esfriando espiritualmente. Estamos caindo na mesmice, sendo que Deus, ele quer habitar em nossos corações. Ele quer queimar aquela chama, aquele fogo que antes fazíamos, estávamos avivados. Ele quer nos trazer para o avivamento, mas basta a gente abrir o nosso coração. Então hoje eu te desafio a olhar para Jesus com novos olhos, não apenas como uma figura familiar de domingo, mas como o Senhor que deseja realizar o extraordinário na sua vida. Então basta você abrir seu coração, basta você ouvir a próxima palavra com um olhar diferente, não falando que já sei. Ouve como se você nunca tivesse ouvido essa palavra e as próximas palavras. E aí eu te pergunto, o que tem impedido o mover de Deus em sua vida? Será que é a minha familiaridade com as coisas de Deus? Ou é o nosso preconceito com o que Ele quer fazer? O que tem impedido, que tem nos impedido da graça de Deus habitar em nós? Nós mesmos impedimos de que a graça de Deus habite em nós, em nossos corações. Não temos mais esperança para nada, porque não deixamos a palavra entrar. E no verso 5, vai dizer também que Jesus apenas impôs as mãos sobre alguns enfermos e os curou. Então, ele não foi indiferente. Jesus, ele agiu da mesma forma que ele sempre fazia. Mas a falta de abertura do povo limitou o alcance da missão, ou seja, o Senhor fazia as pessoas que eram curadas, eram as pessoas que estavam abertas para receber a cura, não aquelas que estavam incrédulas, duvidando. Então, eu quero te dizer, para não se apoiar, no sempre foi assim. Não caia na armadilha da rotina, não faça isso. Porque a fé ela precisa ser renovada diariamente. E porque também o Senhor ele sempre tem um novo para nós, todos os dias. E eu até dei uma pesquisada, né, sobre a palavra o escândalo, em grego, né? A palavra grega é para escandalizar-se, que é escanadaliza, significa tropeçar. Então Jesus tornou um tropeço para eles. Por quê? Porque não se encaixou na caixa que eles haviam construído para ele. Então eu quero que hoje você reconheça a autoridade. Você vê Jesus como o Messias ou apenas como uma boa influência? A segunda coisa que eu quero falar é: combata a acomodação. Não aceite ficar acomodado na rotina. Não aceite isso, porque Deus ele sempre tem o novo para você. Então abra seu coração hoje, porque aonde existe a incredulidade, o milagre encontra resistência. E lembre-se que o eu já sei é o inimigo do eu preciso. Então o povo de Nazaré eles pensavam: nós conhecemos o pai dele, a mãe, os irmãos. O que mais ele pode nos ensinar? Eles achavam que porque conhecia a família, achava que Jesus não tinha mais nada para ensinar. Achava que ali eles já conheciam. Então é aí que está o problema.
quando achamos que já sabemos de tudo sobre o Evangelho, paramos de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, a rotina, ela cria um filtro onde ouvimos a mensagem, mas não permitimos que ela entre no nosso coração. Eu te desafio hoje a ouvir as Escrituras como se fosse a sua primeira vez. Nem que seja, pega a Bíblia e leia. Leia um capítulo de Salmo ou Isaías. Então, ao invés de você falar, eu já sei essa passagem, dá lugar para o que o Senhor quer me ensinar hoje. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa palavra, com essa mensagem ou com essa pregação que eu vou ouvir? Sabe? Como se fosse a sua primeira vez. Por quê? Porque a presença de Deus, ela nos move, ela nos cura, ela nos muda e sempre temos algo para mudar dentro de nós. E se não for a palavra do Senhor, como que vamos mudar? Porque a palavra do Senhor, ela nos constrange. Então, através da palavra, vamos mudar. Deixamos o Espírito Santo falar ao nosso coração. Permitimos que sejamos curados, porque a cura, ela exige a mão estendida. Se estendermos nossas mãos, se tocarmos nas vestes de Jesus, quando ele passar, pela fé, seremos curados. Então, quero falar para você hoje que mesmo que as pessoas à sua volta estejam na rotina, você não precisa estar. Saiba que o milagre, ele acontece mesmo em meio a uma multidão acomodada. Então, decide se aproximar de Jesus, sem o filtro de costume. Então, a conclusão dessa mensagem é que Jesus, ele voltou a Nazaré com uma nova autoridade. Ele não era mais o carpinteiro, ele era o Messias, agora ele é o Messias. Então que você possa deixar essa mensagem, essa palavra entrar no seu coração. E faça esse desafio com você mesmo de não cair na rotina do eu já sei. E saiba que a rotina, ela é um lugar de repouso, não um lugar de parada. Quem para enferruja, quem caminha com Deus renova as suas forças. Que você fique com essa palavra. Um grande beijo para você. Para quem ficou até aqui, muito obrigado e tchau, até o próximo vídeo.